Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, Pai, te rendemos graças, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez para que pudéssemos regozijar na Tua presença, desfrutar do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, Pai. Pai, obrigada porque com mão forte o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Obrigada, Senhor, por cada livramento, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo zelo com as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui para honrar ao Senhor, para honrar a Tua presença. Espírito Santo, tenha liberdade nessa manhã. Flua, Senhor, nessa manhã. Traga resposta a corações nessa manhã. Traga transformação nas nossas vidas, um alinhamento, um ajuste nas nossas vidas. Que possamos viver como de fato o propósito ao qual nós fomos criados, que é para o louvor e da Tua glória. Não para nós mesmos, não para a nossa vontade, mas que nossas vidas, as nossas ações, possa glorificar quem o Senhor é, possa exaltar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha total liberdade. Que o Senhor possa falar e fluir através da minha vida. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Irmãos, tem algo que está no meu coração para falar nessa manhã. Você tem como colocar os valores da nossa visão? Aleluia. Irmãos, eu quero falar, nós estamos no culto Valores da Visão, é onde de fato nós fundamentamos mais aquilo que nós cremos, aquilo que é um estilo de vida para cada um de nós. Sabe, e esses valores não é um momento que nós utilizamos para o culto. Cada um dos valores que nós cremos é um estilo de vida. Deve ser algo que nós vivemos dia após dia. Nós não somos crentes cristãos apenas nas quatro paredes. Aqui é um momento onde nós cultuamos a Deus, nos reunimos como família. Mas nós somos cristãos aonde nós estivermos. Aonde nós estamos, a presença está. Aonde nós chegamos, nós estamos representando não a nós mesmos. A nossa consciência de que somos filhos precisa permear cada ação, cada fala, cada atitude nossa. Porque eu entendo que quando eu chego num lugar, a Thaís é a última pessoa que chega. Porque a primeira pessoa que chega é filha de Deus. É embaixadora de um reino. Eu estou representando o meu Criador. E esses valores precisam permear aquilo que eu creio. Esses valores precisam estar em cada ação e cada atitude. E glória a Deus, porque nós fazemos parte do Ministério Verbo da Vida. Eu amo essa visão. Eu amo os nossos valores. Eu amo aquilo que Ele tem me direcionado a me tornar diariamente. Eu sou muito grata em ser verbo da vida. Você pode dizer isso, eu sou verbo da vida. Verbo da vida tem um estilo de vida, irmãos. Aleluia. Eu quero falar sobre algo fundamental para mim. Que às vezes as pessoas se empolgam muito mais quando as escrituras apresentam algo que você tem direito. Mas com direitos também vem deveres. Também vem obrigações. Eu estava falando na reunião da doutrinária, irmãos, a nossa mensagem, ela precisa ser respaldada com caráter alinhado. A gente não pode apenas trazer uma mensagem, a gente precisa trazer uma vida para as pessoas. E um dos valores que eu quero falar nessa manhã, você não vai ser novidade, mas eu quero falar sobre unidade e amor. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E quando a gente vai olhar, o amor de muitos esfriariam, às vezes as pessoas pensam que é um mundo. Mas quando a gente olha no original, o amor que ele está falando é o amor ágape. Está falando sobre os próprios cristãos. Sobre pessoas que eram para exalar o amor de Cristo. Estão se esfriando.
E a gente, como filhos de Deus, não podemos permitir que isso aconteça. Nós estamos representando Deus. Nós chegamos ali, mas não é nós que nós estamos chegando, é Deus que está chegando antes de mim. Antes de Thaís, eu quero que Deus seja visto através de mim. Eu não quero ser conhecida por quem eu sou, eu quero ser conhecida por quem Ele é. Eu quero que as pessoas, antes de ver Thaís, vejam quem Ele é na minha vida. Aleluia, irmãos, e entender, viver uma vida de amor é considerar pessoas. É valorizar pessoas. Sabe? E a gente precisa nos atentar por isso, porque nós estamos declarando muito que nós somos mais de 1000, e eu creio. Verbo da vida, irmãos, vai ser uma referência em Juiz de Fora e na Zona da Mata. Verbo da vida em Juiz de Fora vai ser um referencial. As pessoas vão ver como um ponto de refrigério, de acolhimento, de amor, de resposta. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos ajustar, irmãos, porque o amor vai atrair pessoas. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Às vezes a gente quer que pessoas transformem, que aquele que é homicida, aqueles que estão nas prisões, tenham suas vidas transformadas, mas o que cobre multidão de pecados é o amor. Não é apontar, não é julgar, não é criticar, mas é amar a vida. Porque Deus nos amou, irmãos, quando nós estávamos na condição de inimigos dele. Você não merecia o amor de Deus. Você não merecia estar sentado nessa cadeira ouvindo a palavra. Você não merecia receber o amor dele. Você não merecia o sangue dele. Mas ele te amou. E é isso que, como igreja, nós precisamos ter esse entendimento para fazer, para resplandecer. A gente se empolga quando fala que nós vamos fazer as mesmas obras que Jesus, e de fato nós vamos. Mas essas obras também incluem resgatar o perdido. Resgatar pessoas. Dar a vida em favor do outro. Se somos discípulos, vamos replicar aquilo que ele iniciou. Nós vamos dar continuidade àquilo que ele iniciou. Aleluia, irmãos, isso é muito forte no meu coração. Eu sei, eu tenho certeza, eu percebo. Tem coisas grandiosas para acontecer. Irmãos, nós não fomos chamados para viver uma vida vindo domingo a domingo e tudo, nada acontecer, não. Tem algo grandioso para acontecer. Nós não podemos retardar aquilo que Deus deseja fazer hoje nas nossas vidas. E através das nossas vidas. Existem ações, porque a gente quer medir Deus, ter um parâmetro de Deus através do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Mas quando a gente vai ver, ter a percepção de quem Deus é nas Escrituras, irmãos, você falar mal do outro é pior do que um homicida. A gente não pode medir a percepção de Deus através de nós mesmos. É o que eu acho que é assim. Eu acho que esse pecado é maior. Mas Deus está falando para mim, um homicida deve ter mais misericórdia do que aquele que fala mal um do outro. Não tente medir a Deus pelo seu conhecimento natural. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Irmãos, eu quero te dizer, essa pessoa que está aí do seu lado é tão mais amada, é tão amada quanto você. Ela é tão querida quanto você. Ela é tão valiosa quanto você. Ela é tão digna da misericórdia e do amor de Deus quanto você. Sabe aqueles que estão no Ceresp, na penitenciária? Ele é tão amado quanto você. Ele é tão digno quanto você. Ele é tão merecedor da graça quanto você. E se o próprio Deus apresenta isso, quem somos nós para falar que o outro não merece? Quem somos nós para falar que aquele... Não, por que ele está vivendo isso? É porque ele merece. Sabe, irmãos, e quando eu olho nas Escrituras, eu vou te dar inúmeras referências bíblicas. Eu vou te provar que existem coisas como essa que retardam a manifestação da glória de Deus no nosso meio. Eu não sei quanto a você, mas eu mesmo já me questionei inúmeras vezes por que eu, após declarar, após confessar, coisas não estão acontecendo. E a Bíblia enfatiza muito isso.
dissensões, facções podem estar retardando o milagre que você tanto necessita. Contendas pode estar impedindo aquilo que Deus deseja fazer no nosso meio. Não precisa abrir, mas em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E ele continua: nem haja alguma raiz de amargura brotando, vos perturbando, e por meio delas muitos sejam contaminados. Ele está falando sobre raiz de amargura. Cooperar para que a gente seja afastado da graça de Deus. Isso é muito sério, irmãos, porque às vezes a gente fala: não, a graça de Deus me acompanha, a graça de Deus é por mim, bondade e misericórdia me acompanha, mas ele fala que uma raiz de amargura pode te separar da graça de Deus. E às vezes a gente levanta as mãos: Deus, eu te amo, como você é bom. E o nosso coração, como que está? A Bíblia mesmo fala que Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente pode estar vendo alguém e a pessoa, nossa, como aquela pessoa é espiritual, como ela fala bonito, como ela é mansa, como ela é carinhosa. Mas Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Quando eu penso sobre isso, é interessante. Porque se Deus olhasse apenas para o verbo da vida em Juiz de Fora, já seria alguns números de adoradores. Mas a Bíblia fala que ele busca, que ele procura. Quer dizer que não está sendo fácil achar. Se fosse fácil, bastaria ele olhar. Mas a Bíblia fala que ele busca, ele tem procurado. Aleluia. Irmãos, e se tem algo que Paulo e Jesus sinalizaram para nós a respeito de relacionamento com o próximo. Se a gente olhar os evangelhos, Paulo e Jesus falaram muito mais sobre relacionamento com pessoas do que propriamente com Deus. Isso quer dizer que a base da nossa vida é centralizada no relacionamento com pessoas. Se nós nos damos bem com pessoas, automaticamente vamos nos dar bem com Deus. O problema é que as pessoas querem ter um relacionamento com Deus, mas não têm um relacionamento com pessoas. E na via de Deus, no entendimento de Deus, isso não existe. Porque o próprio Deus diz que se alguém diz que me ama, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então não adianta você estar aqui levantando mãos e falando que ama a Deus, mas se você não quer conviver com pessoas, isso é uma hipocrisia aos olhos de Deus. Irmãos, eu sei que Deus olha para a terra, eu sei que Ele deseja fazer grandes coisas. Mas Ele não pode, irmãos, em ambiente de contenda e de divisão. Porque Ele não pode ir contra princípios. Aleluia. Então, a forma como me relaciono com pessoas determina o tipo de honra que eu tenho para com Deus. Irmão, se relacionamento com pessoas não fosse importante, o apóstolo Paulo ele fala sobre a importância de congregar. Ele fala a importância de estar junto. E é necessário, principalmente nesses últimos dias. A gente não pode ver um esfriamento e tratar isso como algo comum. A gente não pode ver isso como algo natural, irmãos, porque nós nascemos de novo, o nosso DNA foi alterado e nós precisamos viver à altura daquilo que Deus nos chamou para viver. É tempo da gente parar de colocar a nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. Irmãos, porque não pense, todos nós temos vontade realmente de nos afastarmos de pessoas. Todos nós temos vontade de disseminar a influência de outra pessoa. Isso é o natural das nossas emoções. Mas isso não é natural do nosso espírito. E nós devemos decidir se nós vamos viver pelo espírito ou pela carne. Não tem outra forma de viver. Não tem como nós querermos ser espirituais ao ponto de influenciar pessoas, mas se a nossa vida está sendo totalmente guiada e direcionada pelas emoções e pela carne.
Não tem como você selecionar uma parte que eu vou viver pelo Espírito e uma parte que eu vou viver. Não existe isso. Ou você está totalmente rendido, entregue a Deus, ou você está totalmente rendido, entregue ao Senhor, à sua carne. Precisamos decidir. Apocalipse mesmo fala sobre a igreja de Laodiceia, que ela não era quente nem fria. Ela era morna. Irmãos, estar no meio termo para Deus causa repulsa nele. Não podemos estar conformados em ter um relacionamento morno com Deus. Não podemos estar satisfeitos em ter uma vida mediana. Deus tem pavor, irmãos, de vida mediana. Porque Ele criou você para ter uma vida excelente, uma vida abundante. Então você deve ver para a vida mediana e falar: isso não é para mim. Isso não é o que eu fui chamada para viver. Você deve ter pavor de uma vida mediana, uma vida na média. Porque Ele morreu para você ter uma vida e uma vida abundante. Uma vida sobrenatural. Confundindo todas as leis naturais, todas as leis físicas. Porque foi para isso que eu e você fomos criados. Irmãos, eu fico pensando como é insano nós vemos as promessas que Deus tem para as nossas vidas, que é algo sobrenatural. E a gente quer ficar preso a coisas tão banais. Chega a ser ridículo. Naturalmente, se eu colocar aqui um iPhone e pegar aquele celular de 2002, um xing-ling da vida, colocar do lado e eu perguntar qual que você prefere, todo mundo vai preferir um iPhone. Mas o problema é que a gente entende isso na teoria, mas na prática a gente está fazendo ao contrário. A gente está vendo que Deus está oferecendo algo muito melhor, muito superior, mas o povo está escolhendo o inferior. Irmãos, não tente justificar a vida mediana que você está levando com as promessas. Ah, as promessas não estão funcionando, a fé não está funcionando. Não tem nada a ver com as promessas e com Deus. Tem a ver com as suas escolhas. Você é resultado das escolhas que você fez. Aleluia. E é uma escolha também a maneira com que você se relaciona com pessoas. Tanto nas quatro paredes da igreja, quanto lá fora. Não é tempo mais da gente envergonhar o nosso pai. Não é tempo mais do mundo propagar. Eu acabei de olhar na internet e eu vi um ator que fez o Carrossel, as pessoas comentando: cara, esse menino é crente? O que ele está fazendo nessa festa aqui desse jeito? Não é hora mais de nós envergonharmos o nosso pai. É hora das notícias começar a falar: a igreja está fazendo a diferença. Os crentes está fazendo diferença na sociedade. Um povo que se diz crente está fazendo a diferença nos presídios, está fazendo a diferença em comunidades carentes, está fazendo a diferença na sociedade. Tempo da gente exaltar o caráter do nosso Pai através das nossas ações. Aleluia. Não precisa abrir só para a gente ganhar tempo. Em Levítico capítulo 19, versículo 15, diz assim: não farás a injustiça no juízo, nem favorecendo ao pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgará o teu próximo. Não andarás com mexeriqueiro entre o povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu, Senhor, não aborrecerás o teu inimigo, mas repreenderás ao teu próximo por causa dele. Não levarás sobre ti pecado, não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, guardarás os meus estatutos. Eu vou ler na versão NVT. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fique de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentam ódio no teu coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que erram, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procure se vingar, nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Ser o procedimento e o caráter do povo.
Desde a antiga aliança, Deus está falando, não andem na roda de escarnecedores. Não se relacionem com quem adora um mexerico. Irmão, só existe um fofoqueiro falante porque existe um fofoqueiro ouvinte. Uma pessoa, quando ela começa a falar, se ela não tiver ouvido, ela para naquele momento. Irmãos, falar, às vezes, que seja uma vírgula do outro, já está retardando a manifestação da glória de Deus no nosso meio. Não existe crítica construtiva. Ah, eu estou fazendo uma crítica construtiva contra fulano. Mas por que você não chega para fulano e fala crítica construtiva com fulano? Falar com terceiros altera o quê? Irmãos, e Deus está sinalizando, eu quero fazer grandes coisas. Irmãos, não é uma utopia. Deus não foi um Deus grandioso na antiga aliança. Deus não abriu o mar vermelho para que hoje ele fique estagnado sem poder fazer nada, não. Ele deseja fazer coisas maiores ainda. Apóstolo Paulo mesmo, ele fala, e como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ele fala, Deus fez coisas grandiosas, uma aliança inferior, mas agora no ministério do Espírito Santo será de maior glória. Irmãos, ficar falando está retardando coisas na sua vida. E eu estou lendo isso na antiga aliança, mas eu vou te falar na nova aliança, que está lá em 1 João, não precisa abrir, a gente já vai abrir a Bíblia. 1 João capítulo 14, versículo 16, diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos uns irmãos. Então ele está colocando um critério. Olha que interessante. É claro que nós aceitamos Jesus e nós passamos da morte para a vida, mas ele está colocando algo a mais aqui. Ele está falando, nós passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Às vezes a gente acha que porque aceitou Jesus está tudo certo, acabou. Ele está falando, olha, aqueles que amam, saem do caminho de morte e vão para a vida. Aleluia. Aquele que não ama, permanece na morte. Ele está dizendo, irmãos, aquele que não está andando em amor, ele continua no caminho de morte. Ele continua na destruição. Aleluia. E ele continua, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Às vezes a gente critica aquela pessoa que matou um ao outro e está no Ceresp, está na prisão. Mas sabia que você não andar em amor, você é homicida? Aleluia. Por isso que eu falo, irmãos, não tente medir o parâmetro de Deus através da sua percepção. Porque para Deus, você não andar em amor, você é como um homicida. Você é como um assassino. Aleluia. E ele continua, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia. Somos discípulos de Cristo? Você está disposto a dar sua vida em favor do outro, irmão? Você está disposto a pagar o preço pela vida do seu próximo? Talvez muitas pessoas falariam, eu daria a vida pelo meu filho. Eu daria a vida pelo meu marido. Eu daria a vida pela minha mãe. Mas será que estamos dispostos a dar a vida àqueles que nos magoaram e nos feriram? Porque foi isso que Jesus fez. Nós rejeitamos, nós blasfemamos, nós o rejeitamos. Mas mesmo assim, ele deu a sua vida em favor de mim e de você. Sabe, irmãos, precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Quando nós conseguimos atingir o objetivo de realmente viver uma vida em amor. E eu não estou desmerecendo o evangelismo, que é necessário sim. Mas pessoas serão atraídas por esse ambiente. Porque o amor atrai.
Quando a gente se sente amado e acolhido por pessoas, automaticamente a gente tem um desejo de estar perto. É natural, porque o amor é atrativo. O amor faz com que a gente queira sempre estar ali. Quando nós vivemos de fato em unidade, em amor, automaticamente as pessoas vão chegar. Sem esforço. O problema é que a gente está pondo empenho e força para querer convencer as pessoas, enquanto o nosso empenho e força deveria ser para amar pessoas. Para viver uma vida de amor. É isso que a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas são acrescentadas. Quando eu busco viver a visão do reino, quando eu busco viver aquilo que o reino estabeleceu para mim, as demais coisas acontecem. Então, o nosso empenho, o nosso esforço deve ser viver em amor. Deve ser para amar pessoas. Aleluia, é por isso que o evangelho tem sido cansativo para tantas pessoas, porque o empenho dela não está para aquilo que deveria estar. É por isso que tem pessoas tão frustradas com o cristianismo. Porque o empenho e a força dela está naquilo que não deveria, que era para ser as demais coisas. Aleluia. 1 João, não precisa abrir, a gente já vai abrir. 1 João capítulo 2, versículo 4 diz assim: aquele que diz eu amo e conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mais uma vez, a palavra está falando, se você diz que conhece as escrituras, mas você não guarda os mandamentos, o que é guardar? É viver uma vida da prática da palavra. O que a gente sempre fala a cada final do culto: sejam abençoados na prática. Irmãos, não adianta você conhecer cada versículo de capa a capa, mas se você não vive uma prática da palavra. Isso, o próprio Deus diz: você é mentiroso, você não conhece. Porque Deus considera aquele que conhece como aquele que pratica. E não aquele que simplesmente repete. Porque se a gente quiser repetir, a gente pode colocar um papagaio aqui, treinar ele, ele vai falar a Bíblia inteira para você. Então, o que Deus considera é aquilo que eu pratico. Ele entende que você conhece com relação àquilo que você pratica. E no versículo 9 ele continua: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Então, talvez você diz: Cristo me resgatou da maldição da lei. Mas ele está dizendo: se você não anda em amor, você continua, você permanece nas trevas. Irmãos, não tem como a gente falar que nós fomos transportados do império de trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, se você não está em amor, porque o reino é amor. Ele mesmo fala: o reino do Filho do seu amor. Se você não está no amor, ele está falando: você permanece nas trevas. E ele continua: permanece nas trevas. Aquele que não ama, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. E nele não há tropeço. E ele continua: aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. A pessoa está até em trevas, mas ela está falando: eu fui transportado. Ele permanece nas trevas, mas ele diz: eu fui resgatado do império de trevas. Porque as trevas deixam ele cego. É forte, né? Isso é muito forte, irmãos. E quando eu vejo isso, eu vejo que a pessoa acredita estar no reino do Filho do seu amor, mas ela permanece nas trevas por não andar em amor. Aí eu te pergunto: você acha que é possível vir uma manifestação da glória de Deus num ambiente de trevas? É impossível, irmãos. É impossível. E talvez você se questione: cadê os milagres? Está aqui a resposta. Um ambiente de treva, porque Deus está falando, um ambiente onde amor não é exalado, é um ambiente de treva. Talvez nos nossos olhos naturais a gente só está vendo: não, mas eu não quero muito contato.
Eu não quero. Talvez para os nossos olhos é algo irrelevante. Mas aos olhos de Deus ele está falando, isso é treva. A minha glória não pode estar nesse ambiente de treva. A gente não pode medir Deus com a nossa percepção natural. Porque para muita gente isso não é nada. Mas para ele isso é um empecilho. Deus se afasta disso. É interessante que a Bíblia fala mesmo que o próprio Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ele está falando que está à porta batendo da igreja. Ele não está falando que está na porta batendo do incrédulo, ele está falando que está batendo na porta da igreja. Vocês já pararam para se atentar que talvez Jesus possa estar na porta batendo? Ei, eu quero entrar. Eu quero ser o centro dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Só que talvez nossas ações, o nosso eu está falando, vai embora, Jesus. Você não é o centro da minha vida, você não é o centro dessa igreja. Como? Pela simples atitude de falar, eu não quero amar. Eu não quero perdoar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso é muito sério. Que talvez você fale, não, mas eu não tenho ódio. Eu acho que todo cristão deveria ler o livro do Cristiano Arcoverde. Livres da Amargura. Você se descobre com amargura que você nem imaginava que tinha. É uma oração que o salmista Davi ele faz e eu sempre repito isso, porque talvez tenha coisas na nossa vida que nem mesmo nós percebemos que temos. E algo que ele fala, eu sempre repito, eu falo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça. Deve ser algo que a gente deve buscar incansavelmente, irmãos. Porque eu não quero ser aquela que impede a graça de Deus. Eu não quero me afastar da graça de Deus por causa de raiz de amargura, por causa de inimizade, porque isso é muito banal, irmãos. Isso é muito pequeno. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, diz assim, sobre as obras da carne, que é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões. Dissensões no original ele está se falando sobre divisões. Facções no original está falando homens escolhendo seus próprios princípios. É isso que quer dizer dissensões. E ele está falando sobre isso como obra da carne. Aleluia. A gente precisa cuidar muito, irmãos. A gente precisa cuidar muito dos nossos corações com relação ao próximo. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, quando eu avalio isso naturalmente, eu vejo que para Deus, a maneira com que eu me relaciono com o próximo é muito mais abominável para Ele do que alguém que matou o outro. Eu fico falando, meu Deus, como isso é sério. Como isso é sério. E quando a gente vai ver no momento da crucificação de Jesus, quem estava do lado dele? Quem estava do lado dele? Mas encontrou misericórdia. Encontrou perdão. Aleluia. Sabe, talvez você fale, não, mas eu não matei ninguém. Mas sabe, irmão, será que a gente não tem matado influência de pessoas no nosso meio? Porque isso é um homicídio. Quando eu chego para Fabiana e falo, ah, Fabiana, a Virgínia é meio grosseiro o jeito que ela falou comigo. Não precisava disso. O que você acha que eu acabei de fazer? Eu matei a influência da Virgínia. O que você acha que isso acontece quando a gente faz isso de alguma liderança? O que você acha que isso acontece? Isso é muito sério. Aleluia. Sabe, muitas pessoas
às vezes por conta da carnalidade, elas não recebem de pastores e ministros. Talvez você está aqui ouvindo isso e talvez você não receba, porque talvez você olhe para mim e fale, ah, mas ela é nora do pastor. Ou talvez você fale, não, não vou receber do Tarcísio porque ele é filho do pastor. Ah, não, porque ele é assim, porque ele vê desse jeito. Irmãos, mas quando eu olho para esse cenário e olho para a vida de Jesus, Jesus também não era o Messias que os judeus queriam. Mas Jesus era o Messias que eles precisavam. Talvez você olhe para a sua liderança e fala, eu não queria que ele fosse desse jeito. Eu não queria que ele tivesse essa fala. Talvez você não tenha o pastor que você queria, mas você tem o pastor que você precisa. Aleluia. A gente precisa entender aquilo que Deus quer. A gente precisa conhecer aquilo que Deus considera. Sabe, irmãos, realmente pessoas não vão agradar todo mundo. A gente vê, às vezes, eu já estou na igreja, acho que 9, 10 anos aqui no Verbo da Vida. E é interessante que eu já vi alguns líderes passando, trocando alguns departamentos, às vezes uma liderança do diaconato, às vezes alguma liderança da igreja de crianças. Eu já vi algumas trocas. E a mesma pessoa que às vezes falava, ah, eu não me dou bem com aquele líder daquele departamento, é a mesma pessoa que quando trocou também não se deu. Então não tem nada a ver com pessoas que estão à frente, tem a ver com a integridade do coração dela, com a firmeza da palavra, com a lealdade aos princípios da palavra. O diabo tem tentado cegar o entendimento das pessoas, como eu mostrei, que aquele que não anda em amor, ele está em trevas e perdeu totalmente sua capacidade de ver as coisas. O seu problema não são pessoas, é a sua falta de lealdade aos princípios da palavra. O problema nunca vai ser, porque se trocar a liderança, se mudar, vai continuar a mesma coisa. Precisamos ser fiéis a uma visão e a uma palavra e não a pessoas. Porque quando a gente entende que nós estamos servindo a um Deus e não a pessoas, isso tudo muda. Mas eu não consigo servir a Deus sem servir pessoas. O meu coração e a minha motivação tem que estar em Deus. Mas o meu serviço será sempre para pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo fala tanto sobre relacionamentos. Porque a forma como me relaciono com pessoas influencia diretamente a forma que eu me relaciono com Deus. Nós não servimos no diaconato por causa do pastor Edilson. Nós não servimos na igreja de criança por causa da Julimar. Nós servimos a um propósito. Nós servimos a um rei. É essa percepção que nós precisamos ter diariamente. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Eu brinco com o Tarcísio que às vezes eu vejo pessoas que às vezes são herdeiros de empresas do pai. Eu falo, nossa, como eu gostaria que o meu pai ao falecer tivesse deixado alguma empresa para eu dar continuidade. Para futuramente eu falar, meu pai iniciou e eu estou dando continuidade. Mas sabe que no reino espiritual é isso? O nosso pai, como iniciou algo, nós estamos dando continuidade. E nós vamos entregar algo maior do que iniciou. O reino vai se expandir maior do que começou, porque eu e você somos filhos, estamos dando continuidade a um legado que o nosso pai nos deu. É esse princípio, é essa percepção que nós precisamos ter. Que é por amor a Ele, irmãos. É por causa dEle. Aleluia. Irmãos, você não tem que vir ao culto. Talvez porque, eu sou líder, eu preciso estar. Irmãos, o amor a Ele tem que reger todas as suas ações, todas as coisas. Eu não estou aqui simplesmente porque eu sou líder, eu sou cobrada. Eu estou aqui porque existe um Deus que me ama e eu preciso fazer algo. Esse amor não pode ficar apenas em mim. Eu tenho que exalar esse amor e a maneira que eu expresso esse amor é cultuando, é adorando, é servindo pessoas. Eu não venho no culto porque eu estou precisando. Eu venho ao culto porque eu sei que alguém pode estar precisando de mim. Essa é a visão de reino. Essa é a visão que Deus quer que nós tenhamos.
Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa cuidar muito. Eu falei na reunião da doutrinária algo que às vezes eu já vi tantos eventos poderosos aqui na igreja, eu já vi avivamento em milagres, eu vi a conferência de mulheres no ano passado, foi tantos ministros de fora que vieram, que trouxeram palavra. Mas a Bíblia ela fala mesmo sobre a parábola do semeador, e quando eu vou ver que o próprio versículo fala que a palavra ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um, e talvez muitas pessoas se questionam por que até hoje não frutificou. O problema é que a semente está sendo lançada, está sendo depositada, mas 10 minutos depois você virou para alguém e falou: olha, fulano é meio esquisito, para que o pastor ministrou desse jeito? Por que o ministro fez isso? Nossa, como que estão tratando as crianças? Para que isso? Aí aquela semente que tinha acabado de ser depositada, ela foi arrancada. E ela nunca vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, porque ela foi retirada com a simples fala, com o simples julgamento, com uma simples crítica. Nunca vai frutificar. Você nunca vai ver os frutos, porque a semente ela foi arrancada com a sua fala. Não foi com a fala do outro, foi com a sua. Aleluia. E a própria palavra deixa isso muito claro. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16, fique tranquilo, a gente vai abrir. Ele diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Os olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Qual que é a sétima? O que semeia contenda entre os irmãos. Você está vendo que ele acabou de falar que ele aborrece com alguém que mata alguém, mas aqui ele abomina contenda. É muito mais sério do que você imagina. Talvez a gente se sinta um super-homem por nunca ter matado, nunca ter usado droga, nunca ter traficado, nunca ter se prostituído. Talvez você se sente um magnata do evangelho. Mas Deus considera muito mais aquele que não fala mal do irmão do que aqueles que não praticaram tal práticas. Aleluia. E sabe, irmãos, eu quero que nós vivamos uma vida de santidade, porque a própria palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E contenda nos afasta de viver uma vida em santidade. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ver a Deus. E eu lembro do que o profeta Isaías diz. Vamos lá comigo, Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que foi instruído. Ele fala: as pessoas até falam que me amam, eles até me honram com os lábios dele, mas o coração deles não estão em mim. Irmãos, não adianta a gente levantar a mão e falar que ama Deus, que Deus é tudo em nós, mas se o nosso coração não está conectado com os princípios dele. Precisamos sondar o nosso coração para ver. Tem uma raiz de amargura? Tem uma falta de perdão? Tem uma falta de compaixão? Tem uma falta de misericórdia? A gente viu no próprio livro de Levítico que ele fala: nós precisamos ser rápidos a corrigir o nosso próximo. Porque senão, quando a gente vê ele errando e a gente não fala nada, nós estamos sendo coniventes com ele. Irmãos, como eu falei, eu prefiro viver uma vida inteira sozinha, sem ninguém por perto, mas vivendo à luz da palavra, do que estar rodeado de pessoas e longe de Deus. O livro Em Busca de Timóteo, ele fala muito sobre ser isolado, uma liderança ser isolada, e de fato acontece. Principalmente quando você tem que se indispor com alguém. Quando você tem que falar que aquilo está errado. Realmente, as pessoas viram a cara para você mesmo. Mas eu prefiro 1000 vezes fazer aquilo que a palavra me diz e viver uma vida isolada, do que ter várias pessoas me rodeando e eu cada vez mais distante da palavra.
Nós precisamos ser aquele que, ao ver alguém cometendo um erro, ser aquele primeiro que fala: não faça isso. Isso vai te levar à morte. Porque a Bíblia mesmo fala que quando você vê isso e não fala nada, você se torna pecador tanto quanto. Irmãos, não é tempo mais da gente aderir à prática da política da boa vizinhança. Não, eu vou deixar para lá para ficar bem com ele. Não é tempo mais disso. Tarcísio usa um termo aqui muito real. O evangelho não é para os frouxos. O evangelho é para os fortes. Não é pensa que é fácil, não. É difícil mesmo. Eu sei o que eu passo às vezes. É difícil. Como a Virgínia brinca, ela fala, se fosse para ser chamado se fosse para ser fácil, ia ser sacrifício. Mas a Bíblia fala para a gente viver uma vida de sacrifício. É sacrifício mesmo. É constrangedor, às vezes, você ver alguém falando mal de alguém e você falar: pai, faz isso não. Isso vai te levar a caminho da morte. Não faz isso não. É difícil, irmãos. Porque ninguém está apto a receber isso. Você realmente vai se indispor. A pessoa que está tão amargurada, se você fala que ela está errada, ela fica com raiva mais ainda de você. E é verdade. Ela está cega. Mas você não pode ser participante do mesmo pecado que ela. Talvez você fale: meu Deus, mas eu não estou pecando. Mas talvez você está pecando, pegando um erro de que nem é seu. Como? Sendo conivente sem corrigir ela. Porque o próprio livro de Levítico, irmãos, depois você lê com atenção ele. Ele fala, se você vê o seu irmão no erro e você não fala nada, aquele erro é tomado para você. Então não fique chateado com a liderança. Nós estamos num culto de pessoas maduras, amém? Valores da visão, culto para a liderança. Não fique chateado quando você é corrigido, irmãos. Se alegre com a correção. E não veja alguém errando e não fique calado. Se o seu amor a Deus e aos princípios dele é maior que qualquer coisa, fale. Prefira se indispor com pessoas, apresentando o caminho certo, do que se indispor com os princípios da palavra. Aleluia! Sabe, irmãos, isso é um ato de amor. A Bíblia mesmo fala que Deus corrige, o pai corrige o filho que ama. Deus, como pai de amor, ele nos corrige, ele nos instrui. E andar em amor, muitas das vezes, é apresentar que a pessoa, você está errado. Amar a pessoa não é alisar, não é dar beijinho, não é ficar dando presente o tempo todo. Isso também é. Mas amar também é você falar: você está errado. Eu amo tanto a sua vida que eu não posso te ver nessa condição. Andar em amor, muitas vezes, irmãos, é se colocar nessa condição tão desafiadora. E se não for para andar em amor, irmãos, eu vou te ser sincero, vamos fechar as portas e vamos todo mundo para casa, porque o evangelho sem amor não vale de nada. A Bíblia mesmo fala que a fé, ela opera pelo amor. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 5, que ele diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada me vale. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera e não se ressente do mal. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele fala: ainda que eu tenha dons, ainda que eu tenha fé do tamanho ao ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Nada me adianta. Irmão, o evangelho sem o amor
de nada vale. Quando a gente tira o amor do Evangelho, a gente tira o próprio Deus do Evangelho. Porque a própria palavra diz que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é. Então é aquilo que eu falei. A gente tira o próprio Senhor daquele que nós diz que é o culto, que é o Senhor da igreja. Quando a gente não ama o amor, quando a gente não anda em amor, a gente tira o próprio Deus da igreja. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e é tempo da gente se ajustar mesmo. É tempo da gente viver o melhor tempo da nossa vida. E o salmista, ele diz ainda, quão bom e suave que os irmãos vivam em união, não é em dissensões, não é em facções, não é em contendas, é em união. É como um óleo precioso que decorre do cabeça e vai para todo o corpo. Um corpo sem estar ajustado não vai desfrutar da unção derramada. É por isso que muitas coisas têm sido travadas no meio da igreja. Falta de unidade. O próprio Jesus, ele fala em Mateus capítulo 12, versículo 25, que o reino dividido ele não subsiste. O próprio Jesus fala sobre a importância de estar em unidade. O apóstolo Bode, você pode olhar em qualquer ministração que está no YouTube. Ele inicia as suas ministrações, principalmente em conferência. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja divisões entre vós. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Porque esse é o lugar das bênçãos. E eu fico pensando, a própria palavra está falando, aonde as bênçãos serão derramadas? Na unidade. É nesse lugar. E eu fico pensando, gente, o povo está sendo ignorante. Porque Deus já está falando, é ali que vai ser o lugar de bênção. Eu não sei quanto a você, mas se me falar que o lugar de bênção vai ser lá no Shopping Independência, eu estou lá. Mas o problema é que Deus está falando, é ali. Vai ser nesse lugar que vai ser derramado. E a pessoa vai para o outro. E depois fica, mas cadê ela? Cadê as bênçãos? Cadê os milagres? Ei, queridos, é nesse lugar de unidade. Aleluia. E isso é tão importante, é tão fundamental que o próprio Jesus, ele orou para isso acontecer. A gente vai ver em João capítulo 17, versículo 20. Ele diz assim, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele deixou aqui um princípio. Para que o mundo creia em mim, é necessário que eles vivam unidos, assim como eu sou com o Senhor. A gente quer crer que o incrédulo passe a crer, mas ele fala, para que o mundo creia, é necessário que eles andam unidos. Não vai ter um avivamento, irmãos. Não vai ter pessoas se convertendo em ambientes de divisão. Porque o que faz o mundo crer é a unidade. Aleluia. E em nome de Jesus, eu já ministrei sobre isso, eu vou repetir. Unidade não é afinidade. Afinidade é coisa do mundo. Unidade não é afinidade. Irmãos, a pessoa que você tem afinidade, desculpa te dizer, mas você vai continuar na mesma posição que você está. Mas a pessoa que é totalmente diferente de você, vai ser ela que vai te trazer crescimento. Vai ser essa que vai te trazer um amadurecimento. Não é aquela que você se identifica mais. Unidade não é afinidade. E lance esse vocabulário, lance essa palavra do seu vocabulário em nome de Jesus. Reino de Deus não é consistido por afinidade.
mas somos uma família. Aleluia. E eu falei isso na doutrinária, eu vou repetir apenas para enfatizar ainda mais isso. As pessoas às vezes pegam o versículo ao qual Jesus chama Pedro, Tiago e João. Não tem nada a ver com afinidade, tem a ver com treinamento ministerial. Eles foram os primeiros líderes da igreja e era necessário que Jesus o levasse. Por causa de um treinamento ministerial, não por afinidade. O reino não é consistido por afinidade. Os próprios discípulos, no momento da multiplicação dos pães e peixes, ele fala, mestre, só tem pães e peixinhos aqui, não vai dar para todo mundo, não. Manda essa multidão embora. O que é esse momento aí dos pães e peixes? Comunhão. Os discípulos já queriam isolar os outros. Jesus fala, mandem que fiquem todos e sirvem a todos. Porque comunhão é com todos. Não use esse versículo para falar que Jesus tinha afinidade com os não, porque isso não existe. Isso é coisa da carne, isso é coisa do mundo. Então, Jesus, para um treinamento ministerial, teve que selecionar alguns mesmo. Por causa de um treinamento, assim como acontece na igreja. O pastor, em alguns momentos, tem que chamar a liderança mesmo para um treinamento. Mas a comunhão, o réveillon, festa de fim de ano, é todos. Então, não use esse termo afinidade para excluir uns e aproximar outros. No reino, isso não existe. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito importante. Porque eu creio nesse novo tempo. Eu creio no crescimento. Mas vamos nos ajustar. Vamos estar prontos para aquilo que Deus deseja fazer. Aleluia. E eu vou só repetir um versículo que eu uso muito, mas eu acho importante enfatizar. Hoje não é domingo de ceia, mas eu lembro em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, versículo 30. É segurança para nós falarmos a mesma coisa, amém? O momento que o apóstolo Paulo ele fala sobre a ceia, e ele fala, por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muito em vós doentes, fracos e não poucos os que dormem. Às vezes as pessoas acham que sem comer o pão e beber o cálice, não é porque precisa primeiro ser batizado. É porque precisa disso, precisa daquilo. Ele está falando que aquele que come indignamente é aquele que não considera o seu próximo. Não discerne o corpo de Cristo. Que eu preciso do dedo, eu preciso do coração, eu preciso do pulmão. Isso é o corpo de Cristo. Não é falar, não, esse membro aqui não importa, esse dedinho do pé não vale de nada, não. Não quero ter comunhão com ele. Isso o apóstolo Paulo fala, é tomar o cálice e beber do sangue, indignamente. É estar indigno perante a ceia do Senhor. Aleluia. Você vê como é importante, irmãos, a comunhão, a considerar pessoas. Sabe, irmãos, andar em contenda é o mesmo que ser serviceiro do diabo. A gente tira até o trabalho do diabo e assume a função dele. Que ele nem trabalho vai ter. Todas as vezes que o diabo quer estabelecer uma confusão, ele começa por divisão. Todas as vezes que o diabo quer estabelecer, arruinar uma coisa, ele começa por divisão. Fazer o trabalho dele, irmãos, é você ser servo do diabo. Está dando férias para ele e você está assumindo a função dele. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo fala, amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Irmãos, a gente precisa ter prazer em honrar as pessoas, em falar, exaltar as qualidades. A gente precisa ter prazer, a gente precisa ser amor sem fingimento.
Não adianta a gente falar que anda em amor, mas está falando de alguém, criticando a atitude dela. Isso não é amor genuíno. E Deus nos chama para viver um amor genuíno. A gente precisa olhar para pessoas com um olhar de compaixão. Não é porque a pessoa está errando que ela tem que ser crucificada o resto da vida, não. Porque nós também erramos em algum momento. Nós não temos que ser coniventes com atitudes erradas. Nós precisamos sim falar, você está errado. Mas não é porque o fato que a pessoa errou, que ela é descartada, ela não presta, ela não vale mais. Não é porque você considerou que aquela atitude foi uma infâmia com você. Não é porque a pessoa falou de um jeito que você não considerou que aquela pessoa não é digna mais de fazer parte do corpo. Jesus morreu em favor de todo o corpo de Cristo e hoje a igreja tem falado aquilo que é digno e o que não é. Aquilo que é merecedor ou não. E sabe, irmãos, andar em amor é amar aqueles que nos ferem também. É fácil amar quem se dá bem com a gente, quem tem a mesma visão que a gente. Mas Deus não nos chama para amar quem a gente se identifica, Deus nos chama para amar aqueles desafiadores. A gente vai ver que o próprio Jesus, ele fez isso. Ele havia escolhido 12. Ele não escolheu errado. Judas estava naqueles 12. Quem escolheu errado foi Judas. A Bíblia fala que Jesus já sabia que tinha um traidor. Ele já sabia que era Judas. Mas ele saber que Judas errou não fez com que Jesus mudasse quem ele era. Sabe, irmãos, nós precisamos estar tão firmados na palavra ao ponto do que os outros façam não mude a nossa essência e quem nós somos em Deus. Aquilo que eu fui chamada para viver, a atitude que Deus me chama para ter, não pode ser influenciada por causa de ações de outros. Porque ações de outros é dela, não tem nada a ver comigo. Eu sou e ponto final. Eu sou filha de Deus e ponto final. Acabou. O que o outro faz é responsabilidade do outro. Eu não posso mudar minhas... Eu não posso andar em rancor, com falta de perdão, porque o outro errou. O problema é dele. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Existe uma maneira que nós fomos chamados para viver. É uma maneira que fomos chamados, é um estilo de vida. E ele continua, no versículo 2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você foi chamado para andar desse jeito. Esse é um estilo de vida. Longanimidade, com mansidão, suportando uns aos outros em amor. Paulo esforça, irmãos, para a gente ter diligentemente essa prática, para promover a unidade, para andar de forma humilde e mansa. Se ele fala esforce diligentemente, ele está enfatizando que é um esforço mesmo. Nem sempre é fácil. Requer uma atenção, requer um esforço diário. Sabe, eu penso sobre isso como subir um morro. Se você subir um morro, vamos supor de carro, se você parar de apertar o acelerador, parar de pôr força, o carro vai voltar. É assim com a unidade. O momento que você para de pôr esforço, de pôr atenção, de pôr empenho, ela naturalmente se desfaz. Paulo está mostrando a unidade. Para a unidade ser estabelecida, é necessário que cada membro se esforce diligentemente. É necessário pôr empenho. É necessário atenção. Aleluia. E se esforçar diligentemente, irmãos, é totalmente contrário a ser negligente. É ter atenção. É se esforçar. E é isso que vai promover o crescimento. É isso que vai fazer com que a igreja cresça. É isso que vai fazer com que pessoas sejam atraídas. E o apóstolo Paulo, ele continua em Efésios capítulo 4, versículo 15, que ele fala: antes, seguindo a verdade
em amor. Não é seguir a verdade de qualquer jeito, mais uma vez ele fala, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então ele fala, quando nós seguimos a verdade, andamos em amor, o crescimento acontece naquele que é o cabeça, que é Cristo. Aí ele fala, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. O apóstolo Paulo mais uma vez fala, a unidade e o amor faz com que o crescimento aconteça. Aleluia. E eu gosto disso que Paulo fala, todas as juntas. Junta é articulação. Ou seja, o auxílio das articulações só existe quando os membros se juntam. Aleluia. Só acontece quando se junta, não é quando se afasta, é quando se junta. Aleluia. É possível, irmãos, todos os membros estarem unidos. É possível, sim. É possível, sim, andar em amor. O irmão Reagan fala, Deus não seria irresponsável ao ponto de dizer para nós fazermos algo que nós não somos capazes de fazer. Deus fala para nós andarmos em amor e em unidade, é porque é possível andar em amor e unidade. Não é algo impossível, é algo que Ele mesmo nos capacitou e nos habilitou para viver. Aleluia. O próprio amor, irmãos, veio habitar dentro de nós. E quem somos nós para reter aquilo que nem a nós pertencemos? Aleluia. Aleluia. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio que quando a gente começar a se atentar para isso, coisas serão destravadas. Quando a gente começar a mudar práticas antigas, o novo vai chegar. Quando a gente começar a alinhar a nossa fala com relação a pessoas, coisas começam a ser destravadas. É automático. Sabe, nós não fomos chamados para viver uma vida frustrada e cansada, pondo força e empenho naquilo que não vai trazer resultado. Mas a nossa força e empenho tem que ser para preservar a unidade, para viver diariamente em amor, porque as demais coisas vão acontecendo. Sabe, nós precisamos exalar esse salão com o amor de Cristo ao ponto das pessoas desejarem estar aqui para se sentir amada e acolhida. Irmão, se for para ficar apanhando, se for para ser julgado, se for para ser crucificado, não precisa a pessoa vir aqui, porque o mundo já faz isso. Esse ambiente não é de apontamento de dedo, não é de crítica, não é de julgamento, isso é um ambiente do mundo. O próprio diabo já condena as pessoas. O próprio diabo já critica pessoas. Esse não é o ambiente de nós fazermos isso. Esse não é o local. Esse é um ambiente, irmãos, de ser acolhido pessoas, de pessoas serem acolhidas, de pessoas serem constrangidas pelo amor. O amor constrange. Basta amar pessoas, o louvor pode vir. Aleluia. Precisamos amar pessoas, irmãos, precisamos considerar. Precisamos honrar as nossas lideranças. Precisamos honrar as pessoas. Precisamos mudar as nossas ações. Precisamos nos importar com o problema de pessoas. Irmãos, se nós somos um corpo, o problema da Indiara não é o problema da Indiara, o problema passou a ser meu também. A necessidade dela não pode ser apenas a necessidade dela, passou a ser a minha também. A gente não pode se fechar. Irmãos, o seu problema não é o seu problema, é o nosso problema. Nós estamos em família. Não se envergonhe em pedir ajuda. Não se envergonhe em expor, às vezes, o que você está passando. Nós somos uma família.
Sabe, talvez a boca esteja com sede, esteja seca, mas como que ela vai matar a sua sede sem a mão para pegar um copo d'água? Nós somos um corpo, irmãos, nós somos uma família. Eu creio, irmãos, nesse destravar. Sabe? Quando eu penso numa praia, eu já quase morri afogada com a arrieiro da praia, mas tudo bem. Mas quando essa situação acontece, você não consegue sair. A corrente é muito forte. Mas eu vejo isso como algo que vai afetar as pessoas. A corrente de amor precisa começar aqui nesse ambiente através de nós. Porque talvez tenha pessoas que falam, eu não quero viver isso, eu não quero perdoar, eu não quero amar. Mas esse ambiente vai estar cheio de amor. Ao ponto da pessoa chegar, ela não vai conseguir se render àquilo. Ela vai ser levada para essa corrente de amor também. É isso que esse ambiente precisa se tornar, irmãos. Precisamos partir de nós, a decisão de mudar esse ambiente. Eu vou andar em amor, eu vou me esforçar para viver em unidade, porque aqueles que chegarem vai ser tomado por essa corrente. Ela não vai conseguir sair, ela vai ficar familiarizado nesse ambiente. A gente não pode esperar que todo mundo decida viver isso. A gente precisa decidir tomar o primeiro passo e fazer isso. Porque quando nós decidimos fazer isso, as outras pessoas são influenciadas por isso. Elas se envolvem. Sabe, irmãos, não olhe para as pessoas com um olhar de julgamento. Não foi assim que Jesus olhou para você. Jesus não olha para você e vê a sua limitação. Sabe, Deus não olhou para você e viu a condição que você estava. Deus olhou para você e viu quem você poderia se tornar. Não olhe para as pessoas e olhe alguém que não tem jeito. Olhe para as pessoas e fale, ela tem jeito. Ela pode se tornar um grande homem, mulher de Deus. Ela pode avançar, ela pode se tornar um líder. Ele pode se tornar um ministro de louvor, ele pode se tornar um diaconato. Sabe, irmão, se você olhar para a sua vida, teve alguém lá no passado que acreditou em você. E hoje você precisa olhar para as pessoas acreditando nelas. Olhe para as pessoas com um olhar de compaixão e de misericórdia. Eu creio num tempo, irmãos, onde a gente vai olhar para as pessoas como Jesus olha. A gente vai considerar pessoas como Jesus considera. A gente vai amar as pessoas como Jesus ama. Fique de pé, por favor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por um novo tempo nas nossas vidas. Eu oro por diligência nos nossos corações, Pai. Atenção para andar em amor. Atenção para preservar a unidade, o vínculo da paz. Pai, eu desfaço toda a contenda agora em nome de Jesus. Toda dissensão, bata em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, batendo em retirada em nome de Jesus. Pai, eu oro por verdadeiros homens e mulheres se levantando como guardiões da paz. Como guardiões da paz, como guardiões do amor. Pai, eu oro por pessoas nesse momento sendo constrangidos pelo amor, Pai. Sendo constrangidos pelo amor. Espírito Santo, toque corações nessa manhã. Eu oro, Espírito Santo, por cada membro dessa igreja sendo tocado pela Tua presença. Sendo constrangido, Senhor,
Espírito Santo, constranja pessoas na hora de falar errado. Espírito Santo, constranja pessoas na hora de falar mal de pessoas. Toque os corações. Pai, eu me coloco na brecha, Senhor, em oração por cada membro dessa igreja. Pai, que haja unidade, que haja um amor genuíno. Pai, que haja compaixão nos corações. Pai, que haja nos nossos corações arrependimentos de falas erradas, de ações erradas. Mas nessa manhã eu oro, Pai, para que cada um de nós possamos olhar aonde erramos e voltar para a posição correta, para a posição que agrada ao Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade para se manifestar no nosso meio. Nós vamos tirar tudo aquilo que impede a sua manifestação. Eu oro em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede a tua manifestação sendo removido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, removido, Pai. Removido. Essa igreja não é de homens, essa igreja é do Senhor. E é o Senhor que vai reger essa igreja. São os seus princípios que vai reger essa igreja. É a tua palavra que vai reger essa igreja. Diabo, você não tem mais lugar sobre essa igreja. Você não tem voz mais nessa igreja. Bata em retirada em nome de Jesus. Todas as suas ações sendo desfeitas agora. Falidas as suas ações. Você se levantou, mas você se levantou para cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, certo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, certo de todos os irmãos. Aleluia. Obrigada, Thaís, pela palavra. Foi uma palavra de ajuste, de alinhamento.
Glória a Deus por isso, né? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: eu acredito em você. Nós vamos juntos. Amém? Glória a Deus por isso. Quero só reiterar alguns avisos. O primeiro é da cartilha. Peguem a cartilha, leiam como a Thaís pontuou. Nós temos que ser crentes em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na hora de votar, né? Dá o pedido do Mulci. Temos Mulci hoje. Pavê de... Não, pode ver e comer também. Nós temos um pavê delicioso. Eu já provei e vi que é bom. Então, passe lá. Além de você estar cooperando com a nossa conferência de mulheres, você vai estar levando uma sobremesa, um docinho muito gostoso para casa. Quero saber se tem alguém nos visitando hoje. Alguém? Não. A Teresa. E se tem alguém aniversariando hoje. Aleluia! Lá vem ela. Glória a Deus. De aniversário da Neia, uma irmã muito amada por todos nós. Você é uma bênção. Amém? Vou pedir para o pastor Adilson estar orando pela sua vida. Pode pegar aqui, ó. Aleluia. Você ama a vida da Neia? Não. Você não ama desse jeito, não. Você ama a vida da Neia? Glória a Deus. Estenda a mão sobre ela. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo favor e graça do Senhor sobre a vida da Neia, Pai. Obrigado por ela experimentando da paz que excede todo o entendimento, do cuidado do Senhor, não sentindo falta de nada, porque tem o Senhor que preenche tudo aquilo que é necessário. Obrigado pela abundância da graça, pelo dom da justiça e ela reinando em vida, Pai. Cada dia, onde colocar a planta dos pés, percebendo-se cada vez maior, preenchida, completa no Senhor. E o favor e a graça do Senhor acompanhando por onde ela for. Obrigado por presentes inesperados. Obrigado, Pai, pelo carinho que ela tem no Senhor e para com as pessoas. Por isso nós rendemos graças pela vida dela, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dá uma salva de palmas pela vida dela. Você pode pagar um docinho para ela também, aleluia. Pode não, pode não, aleluia. Pode, ela está esbelte. Pode, é que ela vai levar para casa e vai abençoar a família. Não, amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Vão em paz na prática dessa palavra, que Deus continue te abençoando, te guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Não esquece.